lá. Na aula anterior, na primeira unidade, nós estudamos conceitos relativos ao comércio exterior e comércio internacional. Nós aprendemos a diferenciar esses dois termos, aprendemos um pouco da história do comércio exterior, nós conhecemos alguns momentos importantes que impactaram o comércio exterior. Então, na aula passada, a unidade 1, ela trata mais de alguns conceitos importantes, conceitos básicos, para que vocês possam avançar no estudo do comércio exterior, inclusive se aprofundar na unidade 2. No encontro de hoje, vamos estudar a unidade 2, estrutura financeira e comércio internacional. Então, essa unidade, ela vem se debruçar nisso, em como o comércio internacional está estruturado. Então, é sobre isso que nós vamos falar nessa unidade. Todas as nossas disciplinas são divididas em unidades, cada encontro nós trabalhamos uma unidade, e na unidade 2, que nós vamos trabalhar hoje, não é diferente. A unidade 2, ela está subdividida em 4 tópicos. O primeiro tópico trabalha a questão dos centros financeiros e a movimentação de capitais internacionais. O tópico 2, sobre recursos monetários ao comércio exterior brasileiro. O tópico 3, organização administrativa do comércio exterior no Brasil. E o tópico 4, questões culturais e seu impacto no comércio internacional. Nós vamos começar, então, pelo nosso tópico 1, mas até o final da aula nós vamos percorrer esse caminho. Começar a falar sobre os centros financeiros e como o capital internacional se movimenta, depois nós vamos passar para o tópico 2, depois o assunto do tópico 3 e encerrar o tópico 4. Esse é o meu planejamento para percorrer com vocês até o final da aula. Vamos começar, então, pelo nosso primeiro tópico, centros financeiros e a movimentação de capitais internacionais. Esse tópico, ele inicia com alguns conceitos também. Então, ele vem falando sobre centro financeiro, depois ele vem conceituar paraísos fiscais, depois ele vem conceituar capitais estrangeiros. Como nós podemos compreender o centro financeiro? O que é centro financeiro? O centro financeiro é uma área urbana, é uma parte urbana de uma cidade, situada nas principais cidades de um país, e que ali se concentra uma grande quantidade de organizações que buscam investimentos, que buscam acionistas para alavancar suas economias. Então, São Paulo, Rio de Janeiro são considerados centros financeiros. Por quê? Ali nessas cidades, vai ter uma parte urbana, um distrito urbano, uma área urbana que vai se concentrar grandes organizações, como, por exemplo, grandes bancos, grandes empresas do mercado financeiro e que vai sempre buscar investidores, sempre buscar acionistas para conseguir alavancar as suas economias. Isso é um centro financeiro, uma área territorial, uma parte urbana. Na imagem que vocês conseguem ver, nós temos aqui o Centro Financeiro de São Paulo. Então, se vocês perceberem, é uma área urbana, uma parte urbana em que vai estar concentrado grandes organizações que buscam investidores e que buscam acionistas. Nós vamos ter no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, e depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas quando nós conceituamos centro financeiro, é importante também ressaltar que os centros financeiros precisam aspirar confiança para atrair investidores. Os centros financeiros precisam ter um bom sistema bancário, um sistema bancário eficiente, um bom sistema de telecomunicação, ele precisa garantir o sigilo bancário, ele também precisa ter algumas facilidades para que as pessoas possam investir de uma forma mais rápida também ali. Então, as empresas, os centros financeiros de forma geral, eles estão em busca de investidores e eles concorrem esses investidores. Mais para frente nós vamos ver que as empresas situadas no centro financeiro,
eles não vão concorrer só com eles, mas eles vão concorrer também com centros financeiros do estrangeiro. Então, por isso que para atrair pessoas, para ser mais atrativo, ele precisa disso, aspirar confiança, ter um bom sistema de telecomunicação, garantir o sigilo bancário, a eficiência bancária e também as agilidades no processo. Os centros financeiros estão por todo o continente, então todos os continentes têm algum centro financeiro e normalmente ele funciona 24 horas por dia. O que eu estava falando anteriormente está resumindo aqui a questão da atratividade. O que atrai os investidores? Taxa de juros e o risco. Nós já estudamos lá em mercados de capitais. Então, para nós atrairmos os nossos investidores e também atrair acionistas, nós precisamos sempre analisar isso, taxa de juros e também os riscos que contém aquele investimento. Aqui ressalta a ideia que eu já coloquei para vocês, que os centros de investimento, centros financeiros, não concorrem somente com eles ali, ou então com algum outro centro financeiro do país, como no Brasil, que tem São Paulo e Rio de Janeiro. Mas ele concorre com vários outros países, então por isso que ele precisa sempre dar essa atratividade, porque eles disputam investidores. Nós estudamos um pouco mais, de maneira mais aprofundada, essa questão de atrair investidores, de taxa de juros, de risco, de liquidez e vários outros assuntos relacionados aos investimentos na disciplina de mercados de capitais. Mas vamos focar aqui no que o livro traz de novo para nós, que é a questão dos centros financeiros. Então, vamos lembrar, centro financeiro é uma parte urbana, é uma área urbana em que se concentra grande número de empresas que estão em busca de investidores e acionistas para alavancar as suas economias. No Brasil, nós vimos que tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro e em vários outros continentes, em todos os outros continentes, também tem algum centro financeiro, e o livro cita para vocês alguns centros financeiros, os principais centros financeiros que nós vamos ter. Já coloquei essa ideia para vocês anteriormente, que o Brasil tem 2 centros financeiros, que é São Paulo e Rio de Janeiro. No entanto, nós não podemos dizer que o que nós temos no Brasil é um centro financeiro mundial, porque ele ainda não consegue alcançar o status de centro financeiro mundial. Talvez ele seja ali um centro financeiro mais regional, que nós conseguimos ter acesso mais quem consegue ter acesso a ele são mais os países da América Latina, porque ele não tem esse destaque mundial, apesar de que ele sempre está crescendo no ranking, no entanto, ele tem um grande destaque na América Latina. Então, é um centro financeiro muito importante na América Latina. Ainda falta muito para o Brasil se tornar um centro financeiro mundial. É preciso estruturar política, é preciso estruturar questões econômicas, infraestrutura logística, telecomunicação, e também o Brasil é um país muito burocrático, o que pode ser uma barreira para os investidores. Então, existem essas questões ainda no Brasil que precisam ser trabalhadas para que o nosso centro financeiro se torne e ganhe status de um centro financeiro mundial. Porque para se ter um centro financeiro com esse status e conseguir de fato muitos investidores, essas questões que eu citei para vocês, que o livro traz também, precisa ser melhorado. Falamos então de centro financeiro. Agora o livro traz a ideia de paraísos fiscais. O que são paraísos fiscais? Paraísos fiscais são países que apresentam certas facilidades no que se refere aos investimentos. Então, as pessoas que investem em países considerados paraísos fiscais têm algumas facilidades para fazer esses investimentos. Também possui isenção fiscal, então não possui o pagamento de tributos em relação às operações financeiras, como nós estudamos lá em mercados de capitais, alguns investimentos
vai acarretar o pagamento de imposto, né, de alguns tributos. Nos paraísos fiscais, esses tributos são isentos. Tem uma liberdade cambial, nós vamos estudar um pouquinho sobre câmbio, nós estudamos sobre câmbio também na disciplina de economia. Lá em economia nós nos debruçamos, nos aprofundamos na questão do câmbio. Mas o que significa essa liberdade cambial? Que o investidor que aplica nesses países considerados países fiscais, para gastar ali, ele não precisa converter a sua moeda. Então, por exemplo, ele tem real, mas ele vai investir no euro, né? Quando ele vai resgatar, ele não vai precisar fazer essa conversão no mercado cambial. Então, tem mais liberdade cambial e tem pouca interferência governamental. Também nós estudamos lá na disciplina de economia que nós vamos ter o governo sempre ali interferindo nas questões econômicas. E quando nós falamos de paraísos fiscais, o ente público, o governo, ele não interfere nas questões econômicas. Então, isso é paraíso fiscais. Paraísos fiscais dão certa facilidade aos investidores, possuem isenção fiscal, liberdade cambial e pouca interferência governamental. Conceituamos centro financeiro, conceituamos paraísos fiscais e agora nós vamos conceituar capitais estrangeiros. Como o livro conceitua capital estrangeiro? O livro diz assim que capital estrangeiro são bens, máquinas e equipamentos que vão ser destinados à produção de serviços que vão ali resultar em algum recurso financeiro ou monetário para ser aplicado em atividades no local que a pessoa física ou pessoa jurídica pertença. Vamos tentar clarear um pouco mais esse conceito de capital estrangeiro. O capital estrangeiro, né? O que é que vem na nossa cabeça quando nós falamos capital estrangeiro? É o capital que vem de fora, é o dinheiro que vem de fora, que vem de outros países. Quando o livro fala de capital estrangeiro, sim, ele fala do dinheiro que vem de fora, mas ele também fala de bens, de máquinas, de equipamentos que vêm de outros países. Então, o capital estrangeiro são bens, máquinas, equipamentos, recursos financeiros e monetários providos do exterior, que vêm de outros países e que vai ser aplicado na localidade, na região, no país que aquela pessoa física ou pessoa jurídica, ou seja, a pessoa natural ou a empresa buscou. Então, eu sou pessoa física. Se eu busco dinheiro, máquinas ou equipamentos na Argentina, trago isso para cá, para a região em que eu pertenço, para o Brasil, para o Paraná. Então, eu fiz o quê? Estou trazendo capital estrangeiro. Essa é a ideia de capital estrangeiro. Bem, os recursos aplicados podem ser classificados em 2 critérios. Então, esses recursos, esse capital estrangeiro que vem de outro país, pode ter 2 critérios, ou seja, ele pode ser aplicado de 2 formas, eles são de 2 tipos. Quais são esses tipos? Compensatório e autônomo. O recurso compensatório é aquele que o governo vai fazer com o estrangeiro, ou seja, o governo vai emprestar do estrangeiro para aplicar em algum projeto ou para atender alguma demanda que ele visualize em seu país. Compensatório está relacionado ao governo, ao poder público, o que é totalmente diferente do recurso autônomo. O recurso autônomo não é o governo que vai fazer empréstimo com países estrangeiros. Não, aqui é o mercado, são as empresas que vão fazer empréstimos com países de fora, com o estrangeiro e trazer para cá, ok? Então, compensatório, empréstimo do governo para com os países lá fora, do estrangeiro. Autônomo não é o governo, é o mercado que vai fazer esses empréstimos com países que vêm de fora. A questão do investimento.
O livro também não se aprofunda muito, mas foi algo que nós discutimos muito lá na disciplina de mercados de capitais. Aquele só traz para nós refletirmos que existem investimentos e aplicações no estrangeiro. Então, existe a possibilidade de aplicar, de investir em papéis brasileiros? Tem. E também existe a possibilidade de aplicar, de fazer investimento em papéis do estrangeiro, de outros países, em bolsa de valores de outro país. Existem os investimentos de curto prazo e de longo prazo. Os investimentos de curto prazo é aquele que eu vou deixar aplicado por um período máximo de 12 meses. Eu posso resgatar esse dinheiro em qualquer momento. Então, nós vamos dizer que esse investimento ele tem mais liquidez. De longo prazo, investimentos de longo prazo é aquele que vai permanecer investido por um período mínimo de 12 meses. Então, basicamente, essa ideia que ele vem trazer para nós. Nossa, em qual país investir, em qual centro financeiro investir, em qual empresa investir? Existem algumas empresas que auxiliam as organizações, os investidores, a tomar essa decisão e onde investir, porque essas empresas elas são responsáveis por promover estudos sobre a situação financeira de um país ou a situação financeira de uma empresa e auxiliar as pessoas na tomada de decisão sobre onde e como investir o seu dinheiro. Depois o livro traz a ideia do mercado de câmbio, que foi algo muito trabalhado na disciplina de economia. O mercado de câmbio vai refletir o custo de uma moeda sobre a outra. Quem trabalha com importação, com exportação, precisa saber qual é o valor que está a moeda que ela está fazendo essa relação comercial. Quanto que está valendo um dólar, e quanto um dólar ele vale por real, né? E quanto ela vai receber caso ela faça uma venda em dólar e ela troque isso. Então, pessoas que trabalham com isso sempre vai recorrer a uma instituição bancária ou pessoas autorizadas para fazer essa troca. Então, veja, ela vende por dólar, mas no Brasil ela não vai conseguir gastar em dólar, ela precisa fazer a troca da moeda, ou seja, trocar dólar por real para conseguir consumir dentro do Brasil. Então, existem esses mercados. Eu só citei o exemplo das pessoas que trabalham com isso, mas existem N situações que as pessoas precisam fazer essa conversão dessa moeda. E onde ela faz essa conversão de moeda? No mercado de câmbio. Pessoas também que vai viajar, né? E que, vamos supor que um brasileiro ele vai viajar para um outro país que não tem um real, que é um outro tipo de moeda. Para consumir lá, dependendo do país, se não tivesse a liberdade cambial, ele precisa fazer essa troca por moeda. Então, por isso que nós vamos dizer que o mercado de câmbio reflete o custo de uma moeda sobre a outra. É o local em que são realizadas operações de conversão, de troca, de compra e venda de moedas de todos os países. É assim que nós entendemos o mercado de câmbio. E o mercado de câmbio possui as suas subdivisões. Então, sempre quando eu falar em mercado, lembrem que é um lugar que vai ser feito trocas. No caso do mercado financeiro, mercado de câmbio, existem trocas de moeda. Eu vou dar o euro para ganhar o real, né? Um exemplo. Então, vai ser feita uma troca. E existem várias instituições que fazem essa troca, que fazem essa conversão. E quando nós falamos de subdivisões do mercado financeiro, desse mercado de câmbio, é sobre isso que nós vamos falar, sobre essas instituições. Vamos conhecer agora o mercado manual, câmbio sacado, câmbio manual, câmbio sacado, câmbio paralelo, primário, interbancário, à vista e futuro. Vamos entender cada um. O câmbio manual. Quando nós temos um câmbio manual,
quando acontece trocas de moedas por pessoas autorizadas. Então, todas as pessoas podem fazer essa troca. Quando eu falo pessoas, entendam como pessoas jurídicas também. Todas as pessoas podem fazer essa conversão? Não, somente pessoas autorizadas. Então, nós temos o Banco Central e o Banco Central vai autorizar pessoas para fazerem essa troca. Então, o câmbio manual é feito por pessoas autorizadas. Câmbio sacado. O câmbio sacado ele acontece quando essa troca são realizadas pelos bancos. Então, são os bancos que vão fazer essa troca, essa conversão de moeda. Então, nós vamos chamar de câmbio sacado. Câmbio paralelo. No câmbio paralelo, nós vamos chamar que ele ocorre no mercado negro, ou seja, é algo que não é autorizado. As pessoas que fazem essa troca são pessoas que não são autorizadas a fazer essa conversão, a trabalhar com isso. Então, quando existe essa troca, essa conversão de moeda estrangeira por pessoas não autorizadas, então nós vamos chamar de câmbio paralelo. E o câmbio primário? O câmbio primário também é feito pelos bancos, mas aqui nesse caso o banco ele vai adquirir as dívidas do exportador, então ele vai adquirir propriamente essa dívida e vai vender a um importador. Então essa é a grande diferença entre o câmbio sacado e o câmbio primário. No câmbio, ambos os câmbios são feitos pelo banco, mas no caso do banco primário, ele vai adquirir as dívidas do exportador e vender isso a um importador. Interbancário, o próprio nome já nos diz o que é, né? O interbancário são câmbios, são trocas realizadas entre os bancos. Então, um banco vai trocar, vai converter a moeda para um outro banco. Temos o câmbio à vista e também o câmbio futuro. O próprio nome também já nos faz definir o que é o câmbio à vista e o que é o câmbio futuro. No caso do câmbio à vista, vai acontecer de forma à vista mesmo. No caso do câmbio futuro, ele vai acontecer a prazo. Vamos ver exatamente como isso aparece no livro. Câmbio à vista. A partir do contrato firmado entre vendedor e comprador, a entrega das divisas é imediata, tendo prazo máximo de 2 dias úteis para estarem disponíveis para saque. Câmbio futuro, a operação fechada no dia determina a taxa cambial que será paga pelo comprador e vendedor a longo prazo, sem que tenha impactos com a oscilação que a moeda nacional possa sofrer no futuro. Então, essas são as subdivisões do mercado financeiro. Quem participa do mercado, né? Quem é do mercado de câmbio? Os compradores e os vendedores. Dentro desse mercado, lembre, mercado é onde acontece sempre trocas, onde alguém vai dar alguma coisa em troca de outra coisa. Ou seja, no mercado sempre acontece compra e venda. Então, dentro do mercado, quem participa dele? Quem compra moeda estrangeira e quem vende moedas estrangeiras. Quem compra moedas estrangeiras é chamado de compradores. Então, ele tem essa necessidade, de alguma forma, de adquirir essa moeda estrangeira. Já os vendedores são aqueles que vão vender essas moedas. Pessoal, nós temos uma grande influência do exterior dentro do comércio. Então, como nós vimos anteriormente, comércio exterior é diferente de comércio internacional. Por quê? No comércio internacional, nós vamos ter normas e regras definidas para que todos os países sigam no mercado internacional. O comércio exterior é aquele que normatiza os atos comerciais com o estrangeiro dentro do Brasil. Então, são normas brasileiras para se fazer esses atos comerciais. E o comércio exterior, os atos comerciais do Brasil em suas relações com o exterior são impactadas pela economia, né? Principalmente também economia tanto dentro do Brasil quanto
a economia que vem de fora. Por exemplo, se as pessoas importam, se as pessoas compram mais do exterior do que vende, isso vai impactar de uma certa forma a nossa economia. Dúvidas, pessoal, no tópico 1? Não, professor. Não? Então, ok, pessoal, eu vou tirar essa dúvida em relação ao mercado livre e ao mercado controlado e trazer para vocês na próxima aula. Vamos lá para o nosso tópico 2. Pessoal, como eu falei no começo da aula, é uma unidade longa, então provavelmente vai ser uma aula um pouco cansativa. Mas vamos lá. Recursos monetários ao comércio exterior brasileiro. Bem, então as empresas, elas podem contar com uma política de crédito vinda do exterior. Não só as empresas, mas o país também. O governo também pode realizar empréstimos de países estrangeiros. Assim como o Brasil, ele pode fornecer uma política de crédito para outros países. E é sobre isso que essa unidade ela vem falar sobre essas linhas de créditos com taxas diferenciadas para cada tipo de situação que o governo brasileiro ele pode conceder. Tanto os bancos privados quanto os bancos governamentais oferta e desenvolve políticas de créditos e modalidades de financiamento. Quais são essas modalidades de financiamento? Nós temos ACC, ACE, PROEX, Finamex, Sportnote, Commercial Papers, Suppliers Credit, Câmbio Futuro e Finami. Vamos entender cada uma dessas políticas, dessas modalidades de financiamento. ACC. ACC significa adiantamento sobre contrato de câmbio. Vamos ler, pessoal, e entender como cada uma dessas modalidades de financiamento está no nosso livro. ACC, adiantamento sobre contrato de câmbio. O que é ele? O ACC é um adiantamento do valor da venda em moeda nacional. Então, nós vamos ter aqui o Brasil, né, o banco, né, brasileiro, tanto privado quanto público, pode adiantar o valor que uma empresa realizou com o exterior depois que ela fechou o contrato de compra e venda e existe uma previsão de embarque e existe uma previsão de quando ela vai receber esses valores. Então, é uma forma de financiamento, uma modalidade de financiamento. Nem sempre, quando uma empresa vende para o exterior, ela já vai receber, porque normalmente nós só vamos exportar o nosso produto quando nós já temos o dinheiro, o pagamento desse produto, mas nem sempre isso ocorre. Dependendo da situação, as empresas podem fazer o embarque do seu produto quando chegar o produto lá e que vai ser feito o pagamento. Então, nesse caso, pode contar com essa modalidade de financiamento, em que o governo vai adiantar o valor da venda depois que o contrato já está fechado e existe uma previsão de embarque, existe uma previsão de recebimento dos valores dessa venda. Além dessa modalidade, temos também a ACE. O que significa ACE? Adiantamento sobre cambiais entregues. O que significa isso? O exportador solicita o financiamento após o embarque da mercadoria. Então, o que difere ACC de ACE? No ACC, não necessariamente o vendedor ele já vai ter exportado a sua mercadoria, mas existe aqui uma previsão de quando vai ser o embarque dessa mercadoria, no caso da modalidade de financiamento ACC. Já no ACE, ele vai acontecer quando a mercadoria de fato já embarcou. PROEX. PROEX, o livro, ele não traz
uma definição precisa e clara. Ele só diz assim: PROEX é o Programa de Financiamento às Exportações de Bens e Serviços, e ele proporciona maior competitividade na venda de seus produtos no mercado externo. Mas, buscando por fora, nós podemos entender que o PROEX é uma modalidade de financiamento em que as pessoas vão ter algumas condições como se fosse no exterior, como países do exterior para fora e que trabalha com uma modalidade de financiamento mais facilitada. Nesse caso, essa modalidade de financiamento, ela é destinada aos pequenos e médios exportadores e possui parcelas de financiamento por períodos semestrais. Então, é isso que vai caracterizar o PROEX. Finamex. Finamex, nós temos duas categorias, que é o pré-embarque e o pós-embarque. No pré-embarque, ela vai ser destinada para financiar a produção de máquinas e equipamentos a serem exportados em máximo de 30 meses. Então, o que acontece aqui no pré-embarque? Ele serve para financiar máquinas e equipamentos que ainda nem foram produzidos, mas ele vai financiar ainda essa produção, desde que depois de 30 meses, essa produção já tenha acabado e que esse produto já foi embarcado. Esse é o pré-embarque. Nós temos também um Finamex na categoria pós-embarque. Como o livro conceitua isso? Financia a comercialização das máquinas e equipamentos no exterior mediante descontos de títulos ou cessão de direitos de carta de crédito. Nesse caso, vai existir o financiamento, né, da comercialização, não é a produção, mas é um financiamento da comercialização dessas máquinas e equipamentos, mas em troca vai ter a garantia de direito da carta de crédito ou algum título relacionado a esse produto. Modalidade de financiamento Export Note. Essa modalidade de financiamento é quando vai existir uma venda de direitos sobre a moeda estrangeira referente a exportações futuras, em troca de receber a moeda local. Então, eu ainda não fiz a exportação, ainda não recebi moedas estrangeiras, por exemplo, não recebi dólar, não recebi euro ainda, mas eu preciso desse dinheiro. Então, eu posso contar com o Export Note, que é uma modalidade de financiamento em que eu vou dar à pessoa que está financiando o direito a essa moeda. Enquanto isso, eu já vou receber em moeda local para que eu possa financiar essa venda, o produto que eu vou vender. Commercial Papers. Commercial Papers, ele serve para financiar operações de curto prazo, ofertadas aos exportadores para captação de recursos com o intuito de estancar problemas de caixa, né? Então, existem várias situações dentro do comércio em que temos problemas de caixa, furos de caixa, e essa modalidade de financiamento serve para isso, para estancar esses problemas que nós podemos ter no caixa. Supplier's Credit é concedido por um banco para o exportador como crédito para venda a prazo ao importador, que fica responsável junto ao banco pelo pagamento cambial de exportação, seja na qualidade de sacador como na de endossante. Então, o que acontece aqui? Aqui, a pessoa que vai vender um produto, ele pode contar também com essa modalidade de financiamento para também financiar o seu projeto. Aqui no caso, o destaque dele é que ela é uma modalidade de financiamento que os bancos vão conceder para que a pessoa possa ter um crédito que possibilite que ela produza aquele produto e que ela venda esse produto. Câmbio futuro. Contratação de operações de câmbio com a finalidade de pagamento das importações e exportações com liquidez futura da moeda estrangeira. Então, aqui nós até vimos anteriormente também algo muito parecido. Nessa modalidade de financiamento,
nós vamos ter um financiamento, um dinheiro, né, ali emprestado, justamente para que se possa fazer uma venda em moedas estrangeiras e que eu possa, então, receber ela futuramente. E o Finamin, direcionado à importação de máquinas e equipamentos. Então, ele serve para financiar a importação de máquinas e de equipamentos. Então, essas são as modalidades de financiamento. Como eu disse a vocês, trabalha muito a questão de conceito. De fato, para lembrar isso na hora da prova é algo muito difícil, porque elas são modalidades de financiamento, em que as pessoas que fazem a importação e exportação podem recorrer dependendo da situação dela e da finalidade dela. Então, se eu fiz uma venda, tenho uma previsão de embarque, já tenho o contrato fechado, mas eu preciso desse dinheiro agora. Então, eu posso contar com a CC, né? Então, eu tenho uma previsão. A mercadoria já foi embarcada e eu preciso do dinheiro agora. Então, eu posso contar com o financiamento ACE. Né? Então, existem várias políticas de crédito, várias modalidades de financiamento, e que para ter acesso a ela depende da sua situação naquele momento. O livro destaca algumas questões comerciais, como é a relação do Brasil em seus atos comerciais com os demais países. Então, ele vem trazer alguns dados. Que o país ele está entre os 10 maiores da economia mundial, ele é a maior economia da América Latina, ele possui uma das maiores extensões de terra, ficando atrás somente da Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. E ele também é um destaque na potência de negociações, então ele está crescendo nas suas relações comerciais, nos negócios que ele faz com os países de outro mundo, com outros países. Pessoal, como nós vimos na aula anterior, ele faz parte do Bloco Econômico Mercosul, e além do Mercosul, ele faz tratados e acordos. Então, ele possui com outros países alguns tratados e acordos. Existem dois tipos de acordo, o bilateral e o multilateral. No caso do bilateral, acordos bilaterais envolvem apenas dois países. Acordos multilaterais envolvem mais de dois países, é uma quantidade maior de países. E existem muitos países que são parceiros do Brasil em seus atos comerciais, como a União Europeia, os países do Mercosul, Estados Unidos da América e China. O Brasil também faz parte do BRICS. O BRICS são países que têm apresentado bom desempenho econômico, têm se tornado potências, como, por exemplo, né, quem forma ali o BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Cada letra, vou pegar minha caneta. Cada letra do BRICS representa um país. B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África do Sul. Tá? Sul. BRICS. Atualmente, o Brasil ele tem participado muito das importações e das exportações dessas relações comerciais. O que ele mais exporta são produtos primários. O que são produtos primários? Matéria-prima. Também produtos alimentícios. Na questão dos produtos manufaturados, que são aqueles produtos 100% produzidos por meio de máquina, ele faz parte ali da média e da alta tecnologia. São esses produtos manufaturados que são os que eles mais importam. Políticas de comércio exterior brasileiro. São políticas. Todas as vezes que vocês ouvirem falar em políticas, né, políticas sociais, políticas econômicas, políticas de comércio exterior, pensem que são ações, são medidas, podemos conceituar assim, são ações e são medidas
adotadas pelo governo com relação àquele determinado assunto. Então, políticas sociais são ações, são medidas adotadas pelo governo para sanar uma demanda na área social. Políticas econômicas são ações, são medidas que o governo adota perante alguma situação econômica, para melhorar a situação econômica, para alavancar a situação econômica. No caso de políticas de comércio exterior, nós também podemos trazer para essa ideia. Políticas de comércio exterior são ações, são medidas que o governo adota perante essas relações comerciais que o Brasil efetua com os países estrangeiros. Como, por exemplo, tarifas, cotas, medidas de defesa comercial, subsídio à exportação e barreiras não tarifárias. Dito isso, o livro vem falar sobre balança comercial, que também foi um assunto que nós estudamos lá na disciplina de economia. Bem, a balança comercial, ela mostra os registros das importações e das exportações. Então, a questão, todas as exportações e as importações são registradas no que nós chamamos de balança comercial. Como nós vamos calcular a balança comercial? Nós vamos pegar o valor total exportado e diminuir pelo valor total importado. Se o valor dessa conta, se o resultado dessa conta for positivo, né, não sobrou, nós vamos ter o que nós chamamos de superávit. No caso do superávit, isso vai significar que o Brasil recebeu mais dinheiro do exterior, vendeu mais para o exterior do que comprou do exterior. Então, isso vai ser algo positivo. No caso do déficit, isso vai acontecer um saldo negativo, ou seja, aqui vai acontecer que o país ele vai comprar mais do exterior do que vender para ele. Tópico 3, organização administrativa do comércio no Brasil. Pessoal, nós estamos falando da questão do comércio exterior, das relações, das políticas de crédito, mas existe toda uma estrutura, várias instituições que vêm normalizar, fiscalizar, regulamentar esse comércio exterior, as nossas relações com os outros países. Como está estruturado de forma governamental para realizar ações comerciais, né? O que nós contamos no Brasil para regular, fiscalizar e normalizar as relações comerciais com o exterior? Nós temos a Câmara de Comércio Exterior, Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Secretaria de Comércio Exterior, Secretaria da Receita Federal, Banco Central do Brasil, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, são essas instituições, são esses entes governamentais que formam uma estrutura para que o comércio exterior brasileiro ele funcione de uma maneira adequada. E aí, depois do livro traz até um organograma para que vocês possam visualizar melhor como está posicionado essa estrutura. Então, primeiro nós temos o presidente da República, abaixo do presidente da República está os ministérios, abaixo dos ministérios nós temos as secretarias, abaixo da secretaria nós temos os departamentos. Cada ente, cada parte dessa estrutura tem a sua responsabilidade e as suas competências. Nós temos estruturas que trabalha somente com o comércio exterior e nós temos outras partes dessa estrutura que trabalha assuntos gerais, mas em si tem uma parte dela que trabalha com o comércio exterior. Por exemplo, o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde trabalha somente com o comércio exterior? Não. O Ministério da Saúde trabalha normalizando e regulando, fiscalizando várias situações relacionadas à saúde,
vem trabalhar para que as pessoas tenham saúde e também possa prevenir o agravo de doenças ou o surgimento de doenças. O Ministério da Saúde de forma geral. Mas tem uma parte do Ministério da Saúde que vem trabalhar com a questão do comércio exterior. E já nós vamos verificar o que é. Mas vamos passar por cada parte que estrutura governalmente essa questão do comércio exterior. Então, vamos falar da Câmara de Comércio Exterior. A Câmara de Comércio Exterior, ela é responsável por formular, por decidir, orientar, implementar as políticas que estão relacionadas com o comércio exterior. O que era a política mesmo que nós estudamos? Ações e medidas tomadas pelo governo. Então, é isso que faz a Câmara de Comércio Exterior. Ministério das Relações Exteriores. O Ministério das Relações Exteriores, ele vem representar o Brasil lá fora. Então, ele faz um marketing do país, ele divulga quais são as oportunidades comerciais que tem no Brasil para os países exteriores. E isso vai acontecer por meio dos consulados, embaixadas e chancelarias. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Esse ministério, ele também vai fazer vários assuntos, ele vai, na verdade, desenvolver políticas que estão relacionadas com a indústria, o comércio, serviço, a propriedade intelectual e transferência de tecnologia, entre outros assuntos que estão relacionados com o comércio, né, e com a atividade industrial. Então, veja, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Esse ministério, ele vai desenvolver políticas que se interrelacionam com a questão comercial e industrial em suas relações com outros países, com países do exterior. Secretaria de Comércio e Exterior. O que faz essa secretaria? Ela vem normalizar, ela vem controlar as atividades do comércio exterior. Então, é ela que vai fazer essa fiscalização das relações comerciais do Brasil com outros países. Secretaria da Receita Federal. O que faz a Secretaria da Receita Federal? Ela vai trabalhar com as questões de políticas tributárias. Então, ela vai falar de impostos, de taxas, né? Vai normalizar tudo isso e vai fiscalizar tudo isso também. Mas qualquer situação envolvendo políticas tributárias, então nós estamos falando da Secretaria da Receita Federal. Banco Central do Brasil, o Bacen. O Bacen, ele trabalha com a questão do capital, com a questão do dinheiro. Então, o Banco Central, ele vem justamente controlar essas movimentações que existem de dinheiro entre os países. Além disso, nós, inclusive, falamos anteriormente que existe o mercado negro no mercado cambial, que existiam pessoas não autorizadas que faziam trocas de câmbio. E quem é que autoriza pessoas a realizarem essa troca de câmbio? O Bacen. Tudo envolvendo questões de dinheiro nessas relações comerciais, quem controla é o Bacen, o Banco Central. Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ele, como eu já introduzi anteriormente, ele trabalha com várias questões relacionadas à saúde, promover saúde e também reduzir doenças, né? Enfim. Mas na questão do comércio exterior, ele trabalha regulando as ações de importação e exportação de remédios e de outros produtos e máquinas e equipamentos ligados à saúde, relacionados à saúde. Então, é isso que faz o Ministério da Saúde quando se trata da área do comércio exterior. Ministério da Agricultura, da Pecuária e Abastecimento. Esse ministério também não trabalha somente com a questão do comércio exterior. Ele trabalha com o agronegócio, com a pecuária, enfim. Mas na questão do agronegócio, né, da questão do comércio exterior, ele também vem regular
os atos comerciais que acontecem dentro desse setor da agricultura, pecuária e do abastecimento. Então, ele faz uma gestão para estimular a agricultura, a pecuária, e ele também vem normalizar essas relações comerciais dentro desse setor. Regime aduaneiro brasileiro. O regime aduaneiro, ele trata dos tributos, né? Então, ele vem dizer como vai ser os tributos. Regime aduaneiro, então, tem uma relação com tributos dos produtos que vão ser aí trocados de país para país. Quais são os tipos de regime que nós temos? Regime aduaneiro geral comum e regime aduaneiro especial. O regime aduaneiro especial, ele tem a questão da isenção de tributos. Nós temos alguns benefícios fiscais, como, por exemplo, isenção de tributos. Isso acontece no regime aduaneiro especial. Já em regime aduaneiro geral, nós não temos esses benefícios fiscais, como, por exemplo, a isenção de tributos. Então, ele vai trazer as mercadorias como sendo algo comum geral. Vai existir essa transação de mercadorias e a questão dos tributos não vai receber um tratamento diferenciado, não vai ser beneficiado quem faz essas trocas quando se trabalha no regime aduaneiro geral comum, o que é diferente do regime aduaneiro especial, que tem alguns benefícios fiscais. Tópico 4, questões comerciais e seu impacto no comércio internacional. Vamos lá. Nós sabemos que as questões culturais impactam significativamente as organizações. Na aula anterior, nós falávamos que a cultura dos profissionais impactam na organização, que nem sempre tem a mesma cultura que as pessoas. Quando nós falamos de relações comerciais exterior, a questão cultural também entra em choque, porque o país que está exportando às vezes não tem a mesma cultura que o país que está importando, e isso também pode ter uma certa influência, tanto positiva quanto também negativa. Então, por isso, quando nós vamos vender alguma mercadoria para outros países, nós precisamos conhecer como é a cultura dele para tentar adaptar o nosso produto. Por exemplo, no Brasil é totalmente comum ter embalagens com figuras, embalagens coloridas, o que para alguns outros países isso não é comum. E às vezes isso pode até representar algum estereótipo, alguma imagem negativa. Então, por isso que é preciso conhecer como está o produto e quais são os costumes em relação àquele produto no país que você vai vender. E o mercado externo, ele não permite amadorismo. Então, nós precisamos sempre, de fato, estudar essas culturas para conseguir compreender um pouco mais sobre o que nós podemos fazer, quais estratégias nós podemos criar para agradar esse público, para atrair esse público e conquistá-los também. Então, normalmente, esses produtos, eles precisam sempre de uma adaptação por causa das questões culturais. Nós temos algumas empresas como Nike, McDonald's, Toyota, Coca-Cola, entre outras, que antes de vender para um determinado país, eles fazem um estudo da cultura daquele país para criar estratégias para adequar o seu produto e assim conquistar o público que está naquele país. Não só entre países, mas se nós formos pensar, em um mesmo país pode existir culturas diferentes. Isso também pode demandar de nós uma adaptação desse produto. Vamos pensar no açaí. Na minha região, o açaí se come gelado, doce, com banana, com morango, com leite condensado, Nutella, enfim. Lá no norte, não é assim que se come o açaí.
Norte e Nordeste, como eles comem? Salgado, né? E eles normalmente não costumam comer doce. Então, se eu for uma empresa de açaí e eu quero conquistar o Brasil inteiro, então eu preciso sempre adaptar o meu produto para atrair tanto as pessoas que moram no Nordeste, no Norte, quanto também as pessoas que moram no sul do país. Diante da cultura, as empresas podem adotar 3 posturas diferentes. Elas podem adaptar os seus produtos à cultura do seu consumidor, às necessidades do seu consumidor. Ela pode ofertar um produto padrão, né? Então, eu estou aqui formando um produto, ele vai ter essas características que não vai agradar e nem desagradar. Tentar chegar nesse nível, que é muito difícil. Ou ela pode tentar encontrar um meio termo, adaptar o produto e também ofertar esse produto de forma padronizada. Mas o sucesso das vendas está relacionado com a aceitação do público. Então, nós precisamos sempre pensar em como o público vai aceitar aquele produto. Então, é preciso ter um olhar para essas questões culturais dos diferentes povos, das diferentes regiões, criar um designer diferentes, campanhas, propagandas, marketing, sempre destacando aquilo que é cultura do nosso público. O que mais impacta na questão comercial e o que é cultural é a questão do tempo, protocolo de cumprimento e cordialidade, cores e imagens, idioma e religião. A questão do tempo. Para algumas culturas, para alguns países, o atraso de prazos, atrasos de horários pode representar uma falta de educação. Então, por isso que nós precisamos sempre estar atento à questão do tempo. Existe a questão dos fusos horários, que são diferentes. Existem algumas questões de costumes também. Alguns países não trabalham na sexta-feira, alguns não trabalham no sábado, alguns não trabalham no domingo. Então, também a gente precisa ficar atento a isso. Aonde nós vamos vender? Como é a questão dos horários, né? Existe algum dia que não se trabalha? Precisa ficar atento a isso. Protocolo de cumprimento e de cordialidade. Como se cumprimenta? Tem países que apertam as mãos, tem países que não têm nenhum contato físico. Então, antes de negociar com esses países, também é importante conhecer os atos de cumprimentar e de ser cordial com o outro. Cores e imagens. Isso nós já citamos lá na introdução. Para o Brasil, é totalmente comum ter embalagens coloridas, ter figuras, mas para outros países isso não é comum. O livro traz como exemplo uma marca Gerber, que ela no Brasil vendeu muito bem um produto que tinha em sua embalagem um bebê com as bochechas fartas. Ela foi fazer isso também na África, pegou esse mesmo produto com essa mesma embalagem, mas lá na África não foi bem aceito, não vendeu. Por quê? Lá na África, a imagem que está na embalagem é exatamente o que se tem dentro do pacote, exatamente o produto em si. Então, na África, ter um produto de bebê com a imagem de um bebê, isso pode representar que ali dentro daquela embalagem se tem um bebê, mas talvez possa ficar estranho para a compreensão das pessoas que têm esse hábito de comprar assim, né? De comprar aquilo que está desenhado na embalagem. Idioma. A questão do idioma também é importante. Existem 2 idiomas mais conhecidos mundialmente, que é mais utilizado, no caso é o espanhol, para os países que foram colonizados pelos espanhóis, e o idioma inglês para outros países. Nós vamos ver também que existem países que, se você falar o idioma dele, é um ponto positivo nas negociações. Questão da religião também é algo que precisa ser levado em consideração. Então, existem países que, por causa da religião, para comer carne de boi tem que ter todo um protocolo,
né? E isso precisa ser considerado caso a indústria aqui no Brasil queira comercializar carne para esse país. Então, também nós precisamos conhecer a religião desses países. Depois, o livro se aprofunda em alguns países que o Brasil faz essa relação, como é a questão cultural na China, nos Estados Unidos, nas Arábias e no Japão. Na China eles são formais, eles não têm um contato físico além do aperto de mão, e esse aperto de mão precisa partir do anfitrião. Em seus primeiros encontros, eles trocam cartões de visitas, mas se você receber esse cartão com uma mão, isso vai representar uma falta de educação, então precisa ser pegado, recebido esse cartão com duas mãos, né? E assim como entregar também esse cartão, precisa entregar o cartão de visita com duas mãos. As visitas, elas são agendadas, né, previamente, então não dá para chegar ali do nada. E também precisa ser entregado a eles uma pauta, né, apresentando ali quais são as intenções de visita. Eles privam por relacionamentos duradouros, pela construção de um relacionamento. É normal eles convidarem para jantar e nesse jantar não se falar de negócio. Eles têm muita paciência, então por isso as negociações podem levar um certo tempo. Eles gostam de detalhes e eles só vão fechar os detalhes quando tudo que eles apontarem estiverem bem ajustados. Isso é o costume na China. Nos Estados Unidos tem um perfil um pouco mais diferente. Tempo é dinheiro, né? Então eles são mais rápidos para fazer negociações. Para eles também a questão de atraso de horários nas reuniões, isso vai demonstrar um profissionalismo. Os prazos, os horários, eles precisam ser seguidos. O contato físico deve ser evitado, até mesmo aperto de mão. E diferentemente na China, diferentemente na China, nos Estados Unidos, eles utilizam o horário de refeições para fechar negócios, das refeições rápidas também para fechar o negócio. No caso, vai acontecer várias reuniões no mesmo dia, a comunicação ela precisa ser clara, as respostas têm que ser corretas e é bom ter um inglês no nível intermediário. Se houver alguma pronúncia incorreta de uma palavra, isso pode levar ao conflito de informações, o que pode impactar na negociação. Arábia. Na Arábia, a riqueza em si representa muito. Então, as negociações precisam representar riquezas para de fato ser concretizada. Se você falar a língua deles, o idioma deles, é um ponto positivo para fechar o negócio. Mas mesmo assim, muitos árabes têm influência nos dois idiomas, tanto no inglês quanto no espanhol, e isso pode facilitar então a negociação. As questões culturais estão muito enraizadas nas negociações, tanto que na exportação de frango, na Arábia, eles determinam como vai ser o protocolo para matar o frango, como que tem que ser a característica das pessoas que vão trabalhar ali matando o frango, né, as percepções, os ideais da pessoa. Então, tudo isso eles vão colocar também. Tempo é dinheiro, mas eles também vão negociar cada acordo e também só vai fechar quando tudo estiver alinhado. No Japão, a cultura deles, eles têm uma característica de ser cortês, eles trabalham muito com a tecnologias e eles são pacientes. A negociação, o processo de negociação do início ao fim, ele não vai acontecer de uma forma rápida. E a decisão por fechar aquele negócio não vai partir apenas de uma pessoa, mas de uma comissão. Também é preciso conhecer os costumes, os hábitos e a cultura do Japão. Pessoal, dúvidas?